Ora, bem-vindos a esta primeira aula nos novos moldes de ensino. Confesso que é a primeira vez que estou a dar este tipo de aulas e ainda me estou a tentar adaptar. No entanto, face à situação que vivemos atualmente, seria impossível fazer esta aula de outra forma. Neste momento encontro-me, como sabem, no Hospital de Setúbal a trabalhar. No horário em que vocês deveriam estar a ter esta aula em direto, é-me completamente impossível estar convosco. Eu estou neste momento a prestar cuidados a doentes internados no hospital. E como tal foi esta a alternativa que encontramos e que eu espero que também funcione para que vocês não saiam penalizados naquilo que é o vosso plano curricular. Ora, os temas que serão então abordados nesta aula. Começo por esclarecer a forma como as aulas encontram-se programadas. Neste caso, temos que dar várias noções de estruturas anatómicas e vocês nesta fase vão ter uma mistura de informação que vos vai ser dada, quer no ramo da osteologia, quer no ramo da neuroanatomia. Da experiência que tive de anos anteriores, percebi que dar aulas consecutivas de osteologia acabava por ser um regime de ensino demasiado pesado e em que vocês acabavam por se perder um bocadinho na matéria e, como tal, optei já no ano passado por dar a matéria agrupada de outra forma. Portanto, neste caso, vamos dar aquilo que se chama o ensino loco-regional, em que vocês vão começar por ouvir-me falar, em primeiro lugar, da osteologia do crânio, e nesta mesma aula vamos acabar por falar das estruturas neurológicas que se encontram contidas dentro da calote craniana, e neste caso estamos a falar de um conjunto de estruturas ao qual o conjunto se designa de encéfalo, sendo que depois nas aulas seguintes vamos dar então a osteologia da face, e nessa altura aproveitaremos para falar dos pares cranianos, e posteriormente falaremos também da osteologia da coluna, sendo que nessa altura vamos também falar dos pares raquidianos. Ora, quando falamos de osteologia, estamos a falar exatamente do quê? Estamos a falar do ramo da anatomia que se dedica ao estudo dos ossos. Neste caso concreto, falamos de um ramo da anatomia cujas bases e cujos conhecimentos estão amplamente implementados e são conhecidos já desde há vários séculos. Portanto, a estrutura óssea do nosso corpo é uma estrutura que está amplamente descrita em todos os tratados e todos os atlas de anatomia desde há vários séculos e, em termos práticos, a estrutura anatómica não se modificou. Ainda assim, é sempre pertinente falar disto. Vocês vão ter que fazer no futuro terapia da fala, processo de reabilitação de pessoas que têm lesão neurológica e muitas vezes vão encontrar pessoas que têm lesão neurológica secundária ao compromisso das estruturas ósseas, quer seja por causa traumática, quer seja por causa neoplásica ou por outras doenças. Neste caso concreto, vamos começar por saber quais princípios que estão na base da classificação e da divisão dos vários tipos de ossos e depois falaremos em particular da situação ou da classificação dos ossos do crânio. Ora, a osteologia, como eu disse, é o ramo da anatomia que se dedica ao estudo dos ossos e considera-se em termos estruturais que o corpo humano é constituído por 206 ossos. Isto é até a típica pergunta de queijinho do Trivial Pursuit, em que logo aqui nós vamos encontrar algo que pode gerar alguma controvérsia. De facto, aquilo que existe no corpo humano são dois grandes conjuntos de ossos, os ossos que fazem parte da estrutura axial, portanto do eixo central, que inclui não apenas o crânio e a face, mas também toda a coluna vertebral, e depois todas as estruturas ósseas que fazem parte da estrutura óssea dos membros, quer do membro superior, quer do membro inferior. E contabilizando as estruturas ósseas que fazem parte destes dois conjuntos, nós temos 80 ossos no esqueleto axial, e são ossos dos quais nós vamos falar de forma muito abreviada nas aulas, e depois temos 120 ossos que fazem parte da estrutura apendicular e que não vamos abordar aqui nas nossas aulas. A soma, obviamente, dá 200, no entanto, ficam aqui 6 ossos a faltar em relação àquilo que é considerado a estrutura óssea normal do corpo humano. Ora, que ossos são esses? Existe um conjunto de ossos que são considerados ossos supranumerários e inconstantes no corpo humano, e estamos a falar de pequenas estruturas ósseas que aparecem em várias localizações, nomeadamente na fusão dos ossos do crânio, ou, por exemplo, às vezes, na estrutura óssea dos dedos, naquilo que temos aqui estas dobras, as articulações das falanges entre os vários dedos,
e nós aí vamos encontrar pequenas estruturas ósseas que se chamam ossos sesamoideus, ossos wormianos, e que são inconstantes em localização e em número de pessoa para pessoa. Portanto, em média, o corpo humano terá 206 ossos. Quando falamos da anatomia descritiva e da osteologia, haverá sempre uma coisa fundamental para toda e qualquer classificação que seja dada, que é a chamada posição anatómica descritiva. Ou seja, de cada vez que eu vos falar de um osso, nós vamos ter que todos visualizar o osso exatamente na mesma posição. E como tal, em osteologia, quer estejamos a falar de ossos, quer estejamos a falar de articulações ou músculos, nós vamos sempre imaginar o corpo humano na mesma posição. E neste caso, estamos a falar de a pessoa que se encontra de pé, com a cabeça sem inclinação, com um olhar fixo no horizonte, com os membros caídos ao longo do corpo, com a palma das mãos virada para a frente e ao nível dos pés, com os dois calcanhares encostados, descrevendo os dois pés a um ângulo de cerca de 45 graus. Ora, será sempre esta a posição considerada quando descrevemos a posição do corpo humano na anatomia descritiva. Uma vez assumida a posição anatómica descritiva, vamos descrever então 3 planos anatómicos. E o que é que são os planos anatómicos? São uma espécie de linha de corte imaginária que nos vai dividir o corpo em segmentos e vai nos permitir descrever aquilo que é anterior e aquilo que é posterior, aquilo que é externo e aquilo que é interno, aquilo que é superior e aquilo que é inferior. Neste caso, começamos por definir o plano sagital. O plano sagital é um plano mediano, vertical, que vai dividir o corpo então em 2 metades, uma metade esquerda e uma metade direita. Este plano vai passar numa zona que é o ponto de união de 2 ossos do crânio, que vamos ver de seguida, que são os ossos parietais, que no seu ponto de união definem uma linha conhecida como sutura sagital e que serve então de linha imaginária para definir este plano. O segundo plano vertical que nós vamos definir é o plano frontal, que, como podem ver na imagem, é um plano também ele vertical, que vai dividir o corpo em 2 metades, uma metade anterior e uma metade posterior, e que classicamente era então definido, como eu disse, pela linha frontal ou pelo limite do osso frontal, que é o osso que faz o formato da testa. Ora, na sua porção posterior, este osso desenhava então uma linha de ponto de união aos ossos parietais e era aí que era definida a passagem do plano frontal. O problema é que todos nós, com a idade, vamos assumindo uma postura diferente e vamos progressivamente inclinando o tronco para diante, o que faz com que este plano, de alguma maneira, fosse móvel com a idade, aquilo que não é aceitável. Passou a ser então definido não pela linha frontal, da qual derivou o seu nome, mas sim pelo ponto de união onde a quinta vértebra lombar encaixa no sacro. Portanto, no fundo da coluna, nós descrevemos um ângulo, ao nível mais ou menos das nádegas, que é o ponto de união da quinta vértebra lombar com o osso sagrado, ou com o sacro, e é aí que passa então a ser definida a linha por onde passa este plano. Como eu disse, ele vai definir uma região anterior e uma região posterior. Finalmente, temos um plano horizontal, plano este que individualmente é então perpendicular a cada um dos planos que já definimos e que vai dividir o corpo em 2 metades, uma metade superior e uma metade inferior, sendo que o ponto de passagem, a linha que define este plano, é a linha do umbigo. Chega agora a altura de dividir os ossos, como já referi anteriormente, entre 2 grandes categorias: o esqueleto axial, o eixo, e o esqueleto apendicular, que inclui os membros superiores e inferiores. No caso do esqueleto axial, como podem ver no slide seguinte, temos aqui acesso então a uma lista de ossos que fazem parte do esqueleto axial. São estes os ossos que nós vamos abordar aqui nestas aulas. Portanto, na cabeça nós vamos distinguir e vamos separar aquilo que é, por um lado, o crânio, a estrutura mais rígida e que protege a estrutura do encéfalo, e, posteriormente, a estrutura óssea da face, que são ossos mais leves, mais frágeis e que dão pontos de passagem a múltiplos nervos que depois vamos estudar quando estudarmos o sistema nervoso periférico. Faz ainda parte do esqueleto axial a caixa torácica, com as costelas e com o externo, e finalmente também a coluna vertebral em toda a sua extensão, desde a coluna cervical, passando pelas dorsais, lombares, sacro, até ao cóccix.
Quando passamos para o esqueleto apendicular, representado a rosa nestes slides, passamos então já para as estruturas ósseas que fazem parte dos membros superiores e inferiores. A este nível, então, se consultarem alguns slides e alguns livros de outros autores, poderemos encontrar aqui alguma controvérsia, já que, como podem ver, tanto a cintura escapular, portanto a estrutura dos ombros, como a cintura pélvica, foram incluídos aqui no esqueleto apendicular. No entanto, alguns autores consideram que estas estruturas fazem parte ainda do esqueleto axial, portanto do eixo. Ainda assim, a grande maioria dos autores e a nomenclatura atual convenciona que estas estruturas, quer a cintura escapular, quer a cintura pélvica, já fazem parte do esqueleto axial. Neste slide, como podem ver, temos todas as estruturas que fazem parte quer das cinturas, quer dos membros, sendo que estes ossos não serão alvo da matéria dada nestas aulas. De facto, existem múltiplas formas de classificar os ossos. Uma das classificações que também pode ser aplicada é a classificação relativamente ao número, em que vamos ter ossos pares e ossos ímpares, consoante estejam ou não duplicados, e em que, obviamente, vamos encontrar principalmente os ossos pares ao nível do esqueleto apendicular, em que, ressalvando a situação dos amputados ou das malformações, à partida todos os ossos se encontram duplicados. Relativamente à classificação por formato, é uma classificação que é independente da localização dos ossos e que apenas os vai caracterizar em função da sua forma. Encontramos, por exemplo, os ossos longos, principalmente ao nível dos membros, e aqui representado em cima e à esquerda temos o fémur, que é de facto um osso em que uma das dimensões prevalece sobre todas as outras. Os ossos planos, em que existem duas dimensões que prevalecem sobre uma terceira dimensão, e falamos habitualmente de ossos de pequena espessura, como por exemplo os ossos que revestem a calote craniana e que revestem o encéfalo, e depois encontramos os ossos curtos, que são ossos em que as três dimensões são aproximadamente proporcionais. E aqui representado em cima e à direita, vamos encontrar, por exemplo, os ossos do carpo, que é a estrutura óssea que nós vamos encontrar no punho. Finalmente, existem ossos que nós não conseguimos encaixar em nenhuma destas classificações, porque a sua forma atípica faz com que não o consigamos caracterizar propriamente uma dimensão ou mais dimensões como prevalente ou não prevalente. E como exemplo temos este osso que é apresentado aqui em baixo e à direita, que é um osso da base do crânio designado por esfenoide, do qual falaremos ainda hoje, mas também as próprias vértebras, pelo seu formato, não se conseguem encaixar em nenhuma das outras caracterizações. Estruturalmente, vamos encontrar várias semelhanças entre os vários tipos de ossos, quer estejamos a falar de ossos longos, quer estejamos a falar de ossos curtos, em que no seu interior aquilo que vamos encontrar é uma camada de osso esponjoso, poroso, mais leve, mais frágil, e externamente osso compacto, portanto uma tábua densa de osso mais resistente ao impacto e que permite maior proteção do organismo. Estas características são comuns, quer estejamos a falar dos ossos planos, como é o exemplo, quer estejamos a falar dos ossos curtos, na imagem que aqui apresentamos, que também no seu interior vamos encontrar osso esponjoso. Avançamos agora para a osteologia da cabeça. Quando falamos da osteologia da cabeça, vamos imediatamente distinguir duas áreas distintas. Por um lado, uma área mais nobre, mais resistente, que é o crânio, e que se destina fundamentalmente a oferecer proteção a uma estrutura neurológica fundamental, que é o encéfalo, que inclui o cérebro, e esta estrutura é constituída por duas zonas distintas. Por um lado, a abóbada, a campânula, aquilo que no fundo nós, quando olhamos para o crânio da pessoa, conseguimos ver, e também uma estrutura que delimita o fundo, ou a região inferior do encéfalo, que é conhecida como a base do crânio. Esta zona encontra-se a servir então de transição para depois aquilo que é a estrutura óssea da face, que é a segunda estrutura da cabeça. Começando pela osteologia do crânio, vamos encontrar aqui 8 ossos, dos quais, tal como eu vos disse há pouco, classificando os ossos relativamente ao seu número, vamos encontrar 4 ossos duplicados, 2 ossos parietais e 2 ossos temporais, e vamos encontrar 4 ossos ímpares, o osso frontal, o etmoide, o esfenoide e o occipital. Fundamentalmente, a este nível vamos encontrar ossos chatos, ou seja, ossos em que duas dimensões prevalecem sobre a terceira dimensão. Portanto, ossos de pequena espessura, mas altamente resistentes ao impacto.
De salientar que no espaço em que estes ossos vão encaixar uns nos outros, vamos encontrar zonas deprimidas, zonas mais frágeis, conhecidas como as fontanelas. As fontanelas, como por exemplo encontramos aqui na imagem, representado como aqueles pontos mais escuros de união entre as várias lâminas de osso, são particularmente evidentes nas crianças quando nascem. É isso que permite, entre outras coisas, alguma capacidade de formação do crânio durante o trabalho de parto e permitir que a cabeça da criança atravesse o canal de parto, muitas vezes sendo que a dimensão da cabeça da criança é superior ao diâmetro do canal de parto e não houvesse alguma flexibilidade do crânio, este seria impossível. As fontanelas são então zonas mais frágeis, zonas depressíveis, que inclusivamente se nós palparmos a cabeça de um recém-nascido ou de uma criança pequena, nós conseguimos encontrar ali zonas mais frágeis, que na gíria popular são tratadas como a moleirinha, em que não corresponde mais do que a esse ponto de união das várias lâminas ósseas. Essas zonas vão acabar por ossificar e, até ao segundo ano de vida, nós vamos ter encerramento completo das fontanelas. Falaremos de seguida sobre algumas particularidades dos ossos do crânio. Não sendo o objetivo da cadeira fazer o estudo exaustivo da anatomia descritiva, apenas vou dar algumas referências anatómicas que acho que possam ser relevantes para a vossa prática, principalmente se trabalharem com doentes fruto da traumatologia, em que alguma lesão adquirida nas estruturas ósseas possa ter tido impacto direto sobre as estruturas neurológicas que por baixo se encontram. Ora, como já disse anteriormente, os ossos do crânio são 8, dos quais 4 ossos pares e 4 ossos ímpares, em que nesta imagem já conseguem ver aquilo que é uma vista anterior do crânio e, como podem ver aqui, acrescentamos ainda os ossos supranumerários. São estes os tais ossos que são inconstantes e que poderão aparecer de forma mais ou menos aleatória de pessoa para pessoa em localizações diferentes. No caso identificado dos ossos vormianos, frequentemente aparecem na zona de ossificação daquela zona que eram as fontanelas dos bebés. O primeiro osso de que vamos falar é então o osso frontal. É um osso ímpar que, como o nome indica, então existe apenas um e que faz grande parte da estrutura da abóbada do crânio, neste caso na sua porção anterior. Forma então a estrutura que conhecemos como testa. Imaginem uma pessoa virada de frente para vocês, portanto toda a zona óssea imediatamente acima da arcada dos olhos corresponde então à zona do maciço do osso frontal e contém no seu interior aquilo que se chama o seio frontal. Ora, o que acontece é que grande parte dos ossos do crânio, bem como ossos da face, são ossos pneumatizados. Significa isso que têm cavidades arejadas no seu anterior e que essas cavidades permitem, de alguma maneira, alterar algumas características do ambiente que rodeia o nosso encéfalo. O verdadeiro significado e a verdadeira função dos seios nós ainda não conseguimos identificar completamente. Entre outras hipóteses, e no caso da terapia da fala, sabemos que uma das suas funções estará relacionada com a modulação do som e, de facto, sabemos que quando uma pessoa tem sinusite, ou seja, quando existe um processo inflamatório em que há um preenchimento destas cavidades por líquido, por muco, existe uma modificação daquilo que é a tonalidade habitual da voz. Em termos estruturais, como podem ver no fundo do slide, existe aqui um campo que se chama a orientação do osso. E do que é que significa a orientação do osso? Do ponto de vista da anatomia descritiva, sempre que damos osteologia, nós temos que apresentar o osso de forma descritiva, de forma que alguém que não esteja a visualizar o osso naquele momento, em algum momento pegue na estrutura óssea e imediatamente tenha um conjunto de regras que permita orientar e colocar o osso na posição certa. E neste caso, a orientação clássica que é dada ao osso é esta. Portanto, é um osso cuja face convexa, ou seja, a face saliente, está virada para diante. Portanto, a zona escavada que recebe o encéfalo está virada para trás e apresenta, num dos seus bordos, uma face que tem o encaixe para os olhos e chamamos a isso as facetas orbitárias ou as cavidades orbitárias que estão entre si separadas por uma zona dental que se chama a chanfradura,
que neste caso irá receber a pirâmide nasal. Ora, se vocês pegarem no osso frontal e seguindo rapidamente estas regras de orientação, portanto a porção convexa ficar virada para a frente e a porção das órbitas virada para baixo, vocês imediatamente colocam o osso na posição certa e qualquer pessoa que siga estas regras vai sempre colocar o osso nessa mesma posição. Nestas imagens que vêm agora com movimento associado, conseguem perceber também qual é que é a posição exata do frontal em relação ao resto do crânio e conseguem também perceber que este osso faz não apenas parte de toda a calota, ou seja, de toda a zona do teto que está por cima do encéfalo, mas também da base do crânio, ou seja, imediatamente por cima das órbitas nós vamos ter uma lâmina de osso na qual o cérebro se vai depositar, vai fazer apoio ali. Portanto, o frontal faz parte não apenas da calote craniana, mas também da base do crânio. Por fim, apresento-vos aqui também mais algumas vistas, mais alguns cortes do osso. Neste caso, em cima e à esquerda, conseguem ver aquilo que é a vista inferior. Ou seja, estamos a ver o osso frontal visto de baixo e aqui conseguem ver duas particularidades. Por um lado, a tal lâmina óssea, que na sua porção superior vai receber o encéfalo que sobre ela está depositado, e em baixo temos os olhos então que encontrarão aqui a sua face superior da órbita. Portanto, é aqui que os dois globos oculares se irão aplicar, neste caso vendo de baixo para cima. Ao meio conseguimos ver a tal chanfradura, o tal entalhe que faz a separação das duas órbitas, sendo que, tal como eu já tinha dito anteriormente em relação ao osso frontal, também aqui vamos encontrar osso poroso, osso com cavidades arejadas no seu interior e que corresponde novamente às tais estruturas, aos seios perinasais, que entre outras coisas sabemos que podem estar associadas à modificação do tom da voz e que nas pessoas com sinusite crónica, por exemplo, encontram-se totalmente preenchidos de líquido, de muco e que modifica as características da voz, desencadeia aquela queixa típica de cefaleia, de plenitude, de sentir uma pressão periocular, tudo isto desencadeado por preenchimento destas cavidades arejadas. À direita conseguimos ver uma imagem do osso frontal, neste caso numa vista posterior, ou seja, imaginem que estão a ver de trás para a frente, estão a ver do interior para fora. E então aqui conseguimos ver aquilo que é o interior, pelo menos da porção anterior da região da calote craniana, e conseguimos ver um sulco mediano vertical que faz-nos então perceber que este osso, numa fase inicial do desenvolvimento embrionário, corresponde não apenas a um, mas no fundo a dois ossos ou duas lâminas ósseas que crescem uma em direção à outra e se fundem. E daí que vamos encontrar este sulco. No entanto, esta fusão, este encerramento, é feito numa fase muito precoce do desenvolvimento embrionário e, como tal, quando descrevemos a osteologia do crânio, consideramos este osso um osso único, ao contrário de outras estruturas que se fundem mais tarde. Finalmente, na imagem inferior, conseguimos ver a tal fusão das duas lâminas ósseas e conseguimos ver também, muito bem, na porção superior, aquilo que é uma fontanela, essa sim que habitualmente ainda se encontra permeável quando a criança nasce, portanto essa zona mais mole, mais depressível da cabeça da criança, que não deve ser pressionada por leigos, embora isso faça parte das manobras do exame pediátrico e, nomeadamente, nos faça suspeitar de algumas patologias da criança, nomeadamente meningites, quando encontramos uma criança muito pequena, com menos de 2 anos, em que essa zona da fontanela se encontra tensa. Caminhando um pouco mais para trás, vamos encontrar dois ossos, neste caso um osso par, portanto, duplicado, e estes ossos serão então os parietais. Eles encontram-se localizados imediatamente para trás do osso frontal, encontram-se localizados imediatamente por cima de uma outra estrutura óssea que estudaremos a seguir, que é o osso temporal. Em termos práticos, formam praticamente a totalidade das paredes laterais da abóbada craniana. Novamente aqui a anatomia dá-nos as regras de orientação. Portanto, imaginem que pegam no osso parietal, se em algum momento quiserem dar orientação, aquilo que vamos considerar, e vou recorrer aqui ao ponteiro para identificar, é que toda esta face aqui é convexa para fora e, portanto, escavada para dentro,
E a primeira coisa que vamos procurar é o bordo talhado em bisel. A expressão bordo talhado em bisel refere-se a isto. Portanto, isto é a imagem de uma agulha normal e a agulha na sua extremidade, para perfurar facilmente a pele e outros tecidos, tem este corte. Ora, este osso tem exatamente o mesmo corte a este nível aqui, que vai facilitar depois a articulação, o encaixe do osso temporal a este nível, e é este bordo que tem esta zona talhada que nós vamos procurar quando fazemos a orientação do osso. Sabendo então que a face convexa está virada para fora e que a face talhada em bisel se encontra virada para baixo, a única coisa que nos resta é tentar identificar o que é que está virado para diante e o que é que está virado para trás. E neste caso vamos olhar para estes ângulos. Ora, a zona que descreve um ângulo claramente obtuso, um ângulo aberto, como podem ver, é posterior. E a zona que descreve um ângulo agudo, praticamente reto, é anterior. Portanto, sabemos automaticamente, olhando para este osso, que esta face é a face externa, este bordo é o bordo inferior e este ângulo é o ângulo anterior. E, consequentemente, estamos a olhar, neste caso, nas imagens que agora vos apresento, conseguem ver, em primeiro lugar, em 3D, o posicionamento do osso parietal em relação aos restantes ossos do crânio, e depois à direita conseguem ver aquilo que é uma vista endocraniana, ou seja, uma imagem da face interna do osso parietal, em que conseguem ver todo um conjunto de zonas escavadas, zonas deprimidas, que não são mais do que a impressão dos vasos sanguíneos que circulam na região cerebral e que, numa fase ainda de desenvolvimento embrionário, em que o osso é mais depressível e mais mole, de alguma maneira deixaram a impressão e consegue-se ver perfeitamente onde é que os vasos pulsam e circulam. Descendo agora um pouco, imediatamente abaixo do osso parietal e em relação direta com o tal bordo talhado em bisel, nós vamos encontrar outro osso par, portanto em número de 2, o temporal, sendo que vamos ter então o temporal esquerdo e o temporal direito. Este osso faz parte então da parede lateral do crânio, vai articular diretamente com o osso parietal, que se encontra por cima dele, com o osso occipital, que se encontra para trás dele, e internamente com o esfenoide, que é um osso que faz parte da base do crânio e cujo nome vocês já viram quando vimos, por exemplo, os ossos com o formato irregular. No seu interior encontramos uma estrutura muito importante, que é o canal auditivo, sendo que na sua face endocraniana, e já vamos ver as imagens, nós vamos encontrar uma estrutura óssea chamada de rochedo, que no seu interior tem o ouvido interno. Do ponto de vista de orientação, podemos dizer então que toda a porção superior, e ligo novamente aqui o ponteiro, toda a sua porção superior descreve aquilo que parece ser a escama de um peixe, e esta zona então permite-nos orientar o temporal e saber exatamente qual é que é a porção superior. Sabemos que, novamente, à semelhança do que acontecia com o parietal, a face convexa está virada para fora, portanto a parte mais saliente virada para fora e a parte mais escavada virada para dentro, e depois vamos olhar para várias saliências ósseas que daqui se destacam, em particular esta que aqui assinalo. Chamamos a esta estrutura a apófise zigomática, porque é esta apófise que depois vai encontrar-se com o osso da face designado por osso zigomático, e esta apófise apresenta aqui uma depressão onde vai encaixar a mandíbula, o maxilar inferior. Esta estrutura então permite-nos identificar qual é que é a orientação do osso, uma vez que sabemos que ela se dirige para diante. E, consequentemente, neste osso que aqui vos apresento, tendo então presente que temos um osso que tem a face convexa virada para fora, sabendo que esta apófise está dirigida para diante e sabendo que a escama aponta para cima, estaremos, portanto, perante o temporal. Além da apófise zigomática, quando observamos este osso, vamos encontrar ainda outras saliências. Na sua visão extracraniana, ou seja, estando a olhar de fora para dentro, vamos encontrar, além da apófise zigomática, que já referimos, vamos encontrar uma saliência mais pequena, chamada apófise estiloideia, onde vão prender aqui vários ligamentos, nomeadamente responsáveis por
a suspensão de alguma musculatura do pescoço e vamos encontrar também uma enorme superfície óssea rugosa designada por mastoide. Esta zona é de extrema importância porque dá inserção a vários músculos do pescoço, nomeadamente o esternocleidomastoideu, músculos esses que nos permitem manter o corpo. Quando olhamos internamente para o osso temporal, vamos ver uma enorme pirâmide projetada para dentro do crânio, estrutura essa então que refere ao rochedo do qual tinha falado previamente e que corresponde então à estrutura óssea que protege todo o ouvido interno. É aqui dentro que nós vamos ter um conjunto de estruturas neurológicas responsáveis pelo sentido da audição e que se encontra protegida por esta estrutura óssea designada rochedo, que faz parte da base do crânio, o que significa que é também sobre ela que o encéfalo vai ficar depositado. Ainda caminhando nos ossos do crânio, na sua porção mais posterior vamos encontrar um outro osso, neste caso um osso ímpar, único, designado por occipital. Ele vai articular-se adiante com o osso temporal, mais especificamente com aquela grande estrutura óssea designada por mastoide, e apresenta na sua porção mediana um orifício que corresponde ao buraco occipital. O buraco occipital é, na verdade, a grande porta de entrada e praticamente a única porta de entrada que permite a comunicação do encéfalo com o exterior. E é este nível que vai então dar passagem a uma estrutura conhecida como espinal medula, que não é mais do que o conjunto dos feixes nervosos que fazem a comunicação do sistema nervoso central entre o encéfalo e depois, mais adiante, a saída das várias raízes nervosas que fazem os plexos raquidianos. Em termos de orientação, a face côncava, a face escavada, olha para diante, a face saliente, a face convexa, olha para trás. Uma vez colocando a face nesta posição, vamos então localizar o buraco occipital, que sabemos que se encontra localizado e orientado para baixo. E com estas regras nós conseguimos pôr o correto posicionamento do osso occipital. Novamente aqui recorro às imagens tridimensionais e novamente aqui conseguem ver claramente o posicionamento do osso, recorrendo então às regras de orientação. A face escavada, a face côncava virada para diante, a face convexa virada para trás e o buraco occipital virado para baixo. Convém agora começar a falar dos pontos de união. Como podem ver, os ossos do crânio apresentam um tipo de articulação altamente específica. É uma articulação assinovial, ou seja, uma articulação imóvel. Não há líquido, não há movimento nestas articulações e os ossos encaixam-se como se fosse quase um entrelaçado de dedos uns nos outros. Conseguimos ver então aqui uma vista de cima, em que conseguem ver o osso frontal e depois o ponto que delimita o osso frontal e o momento em que ele se une aos ossos parietais, designado por sutura coronal, que vai ao encontro daquilo que é a definição do plano coronal, embora saibam que atualmente se utiliza já como ponto de orientação a articulação da quinta vértebra lombar com o sacro. Mas, numa pessoa jovem, em posição anatómica descritiva, o plano frontal ou coronal vai passar então pela sutura coronal. Entre os dois ossos parietais encontramos então outro ponto de união, outra linha de união, a tal sutura sagital, que neste caso corresponde à referência anatómica onde passa o plano sagital que vai dividir a metade esquerda da metade direita do corpo. Finalmente aqui conseguem também ver o ponto de união entre os ossos parietais e o osso occipital. Em alguns casos, estas suturas encontram-se de tal maneira ossificadas que parece que toda a região do crânio, tudo isso é um osso único e a isto designa-se em anatomia descritiva um processo conhecido como sinostose, que é a ossificação completa dos pontos de união do ósseo. Na vista posterior do crânio, conseguimos então ver o ponto de união do osso occipital com os dois ossos parietais. Também esta sutura tem um nome, chama-se sutura lambdoide, é o ponto de união dos parietais com o occipital, e é este nível dos pontos de encontro dos vários ossos que nós podemos eventualmente encontrar aqui alguns ossos supranumerários que já referi, chamados ossos voianos. Lateralmente, e reparem agora nesta linha a tracejado a vermelho que apresento na imagem,
temos aquilo que no fundo é a grande divisão entre a estrutura do crânio, em cima e à esquerda, e a estrutura da face, em baixo e à direita. E na verdade estes ossos são completamente diferentes. Por um lado, os ossos do crânio descrevem uma estrutura com muito poucos pontos de entrada, portanto basicamente temos apenas o buraco occipital e os dois orifícios do canal auditivo ao nível dos dois ossos temporais, e do lado da face temos uma estrutura com ossos mais leves, com movimento associado à mandíbula, mais frágeis, mas que não dão proteção às estruturas do sistema nervoso central. Essas encontram-se completamente protegidas dentro do encéfalo. Imediatamente por baixo do ramo zigomático do osso temporal, vamos ter então o encaixe da mandíbula, do osso do maxilar inferior, e temos toda essa zona aí, essa porção saliente das maçãs do rosto, que a porção inferior se chamará a arcada zigomática e que é um dos traços dominantes da face. Finalmente, vemos agora uma imagem de um corte do crânio, visto agora de cima. Portanto, já falámos de praticamente todas as estruturas ósseas, faltando apenas falar, em termos de anatomia e de osteologia do crânio, de dois ossos que apenas conseguem ser observados quando entramos dentro do crânio. Ou seja, eles não são visualizáveis, nem são palpáveis num crânio completo, visualizáveis a partir do exterior. Precisamos sempre de cortar para conseguir identificá-los. O primeiro osso do qual irei falar dentro dos ossos da base do crânio é então o etmoide. O etmoide é classicamente descrito como uma estrutura semelhante a uma balança, portanto tem um eixo vertical e depois tem duas massas, uma de cada lado, com um aspecto mais ou menos quadrado, que correspondem então às faces laterais dentro das fossas nasais. Ora, os ossos que vocês aqui conseguem identificar, ou as estruturas ósseas que aqui conseguem identificar, com este aspecto arredondado, designam-se de cornetos. E vamos encontrar aquilo que se chama aqui o corneto superior e o corneto médio. Estas estruturas são fundamentais para o aquecimento do ar e para garantir que o ar que chega aos pulmões já vai numa temperatura que não vai desencadear uma resposta agressiva aos elementos, ou seja, se a pessoa inalar ar demasiado frio, não vai desencadear aquilo que se chama broncoespasmo. Ainda dentro deste osso, vamos encontrar aqui uma porção mais saliente, que se chama apófise crista galli, estrutura esta que serve não apenas para orientar o osso, como podem ver na orientação, mas que se vai insinuar na base do crânio. Existem lesões típicas, nomeadamente dos pugilistas, em que o traumatismo aplicado ao nariz poderá desencadear que esta... Como vendo mais alguns cortes aqui, especificamente a imagem que vos apresento à esquerda, novamente aqui conseguem identificar que é um osso pneumatizado, ou seja, é um osso que tem cavidades no seu interior e, consequentemente, numa pessoa com sinusite, também este osso vai estar completamente preenchido por muco, preenchido por líquido e desencadear todo um conjunto de alterações típicas da sinusite. Por fim, a última estrutura óssea que queria referir dentro do crânio é o esfenoide. O esfenoide é um osso irregular, é um osso que não tem uma forma clássica, descrito habitualmente como o formato de asas de borboleta ou de asas de morcego. Este osso tem uma forma muito difícil de descrever em anatomia e, como podem ver, tem múltiplos orifícios que eu acho que não faz sentido dar no âmbito da vossa cadeira. Em termos de orientação, as regras são relativamente escassas. Basicamente, existe uma regra de orientação que diz que a linha que une os dois pontos mais afastados, e aqui neste caso estamos a falar dos vértices das asas, é anterior e superior. Que vocês conseguem identificar aqui nesta imagem e conseguem perceber exatamente qual é que é a localização do osso. Numa vista endocraniana, ou seja, agora em corte e visto de cima para baixo, vocês conseguem ver, sem recurso a cores, que os ossos do crânio encontram-se fundamentalmente todos fundidos. Neste caso, apesar de não ser tão visível, recorro novamente aqui ao ponteiro e vocês conseguem ver que o esfenoide ocupa grande porção da base do crânio,
O único orifício de grandes dimensões que permite a entrada de informação ou de estruturas dentro do encéfalo é então o buraco occipital. E aqui na porção mais anterior vamos encontrar aquilo que é a apófise cristagália do etmoide, bem como estes pequenos orifícios por onde vão passar então as terminações do nervo olfativo para dentro da fossa nasal, que está por baixo, e permitir então a passagem, neste caso, das terminações nervosas que nos permitem o órgão. Portanto, em termos práticos, quando falamos da base do crânio, vamos identificar aqui três andares. Na porção mais anterior, imediatamente aqui por cima do etmoide e das órbitas, nós temos aquilo que se chama a fossa anterior, onde vamos encontrar aqui o osso frontal e aqui o esfenoide e aqui o etmoide, e onde se vai depositar o lobo frontal do cérebro. Nesta zona aqui vamos encontrar aqui o andar médio, em que grande parte da estrutura é ocupada pelo esfenoide. Dentro do esfenoide encontramos aqui uma pequeníssima cavidade onde vamos encontrar uma glândula fundamental para a regulação de todo o sistema endócrino, que é a hipófise. E essa hipófise encontra-se dentro de uma cavidade designada por célula turca. E finalmente, na porção mais posterior, que é fundamentalmente constituída pelo osso occipital, vamos encontrar o buraco occipital, e é aqui este nível também que o cérebro vai ter o seu lobo occipital. A existência de poucos orifícios na base do crânio gera-nos uma dificuldade médica sempre que existe traumatismo crânioencefálico, e que as hemorragias intracerebrais são extremamente difíceis de diagnosticar, principalmente porque só se podem identificar utilizando recurso a exames de imagem. Caso contrário, nós dificilmente, ao contrário de todas as outras regiões anatómicas em que nós conseguimos identificar o surgimento de hematomas, neste caso concreto, o surgimento de hematoma visível a olho nu é extremamente raro e só nas fases mais tardias. Ainda assim, nós podemos ter sinais subtis. À esquerda apresenta a imagem de uma criança que sofreu traumatismo crânioencefálico e que deve ter feito uma pequena hemorragia na base do crânio. Ora, não havendo grandes orifícios por onde o sangue possa sair, neste caso nós vamos ter um hematoma periauricular. O que é que temos ali? Temos o orifício do canal auditivo, do osso rochedo, do osso temporal, peço desculpa, e, como podem ver, conseguem ver ali pequenas acumulações de sangue. Quando isto surge, do ponto de vista médico, nós estamos numa situação de emergência neurológica e tem que se excluir um hematoma de grandes dimensões. Uma outra situação, e aqui temos uma situação bastante mais grave, neste caso isto é uma imagem do acidente de aviação, são os chamados olhos de raccoon. Então aqui o que é que nós vemos, ou de guaxinim, como preferirem, nós temos hemorragia em grande quantidade na base do crânio e, novamente, o sangue vai sair pelo único orifício que encontrou. E, neste caso, vai utilizar aqueles múltiplos orifícios das asas do esfenoide, que fazem parte da estrutura da órbita, e nós vamos ver sangue a aparecer à volta dos olhos. E isto traduz, não que a pessoa levou impacto periocular, mas traduz-nos que a pessoa tem uma hemorragia cerebral e é por ali que o sangue está a drenar. Tendo agora noções básicas das estruturas ósseas do crânio, o passo seguinte da anatomia descritiva seria falar da osteologia da face. No entanto, opto pela metodologia em que não vos vou dar toda a osteologia de uma só vez. E, portanto, nesta altura, prefiro avançar para a neuroanatomia e para a anatomia descritiva do sistema nervoso. Neste caso, vamos então começar por falar do sistema nervoso central. E o que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é o conjunto formado pelo encéfalo, que se encontra contido por baixo da calote craniana e acima da base do crânio, bem como da espinal medula. Só a partir do momento que pequenas raízes nervosas emergem da espinal medula é que passamos a falar de sistema nervoso periférico. E porquê esta distinção? Porquê é que nós consideramos que a medula faz parte do sistema nervoso central? A verdade é que, ao nível da espinal medula, nós temos já processamento de informação. Não de forma tão complexa como acontece ao nível do encéfalo, mas também aqui nós temos capacidade de processamento de informação.
E grande parte dos reflexos, de todas aquelas manobras que os médicos testam habitualmente, em que batemos com o martelinho no joelho da pessoa, em que fazemos estímulo doloroso, em que tocamos com uma agulha na ponta do dedo de uma pessoa, todos estes reflexos são reflexos automáticos e que são desencadeados, são respostas proporcionadas unicamente pela medula espinal e que não necessitam de intervenção do encéfalo, independentemente da pessoa ter consciência de que eles aconteceram ou não. No caso do encéfalo, concretamente, conseguimos produzir não apenas reflexos, mas também armazenar informação complexa, conseguimos gerir emoções, conseguimos desencadear processos mentais e conseguimos produzir ideias mais complexas. Dentro do encéfalo, vamos então falar de várias estruturas. E quando falamos de encéfalo, como eu já referi anteriormente, não estamos apenas a falar de cérebro. De facto, o cérebro é a estrutura mais desenvolvida e corresponde a toda esta zona que podem identificar aqui nesta imagem, mas, para além disso, vamos encontrar outras estruturas, nomeadamente toda a região do diencéfalo e do mesencéfalo, toda a região da protuberância, toda a região do bulbo raquidiano e toda a região do cerebelo, que são estas estruturas fundamentais, também elas, para grande parte dos nossos processos fisiológicos normais. Ora, aqui no cérebro nós vamos ter a parte da complexidade mental, das ideias, da produção de pensamentos, mas todo um conjunto de atividade não refletida será gerida ao nível das restantes estruturas das quais vamos ter. Começando então pelo cérebro, que informação é que vos posso transmitir sobre esta estrutura? Em primeiro lugar, é que o cérebro é uma área de incógnita para o mundo da ciência. De facto, nós, apesar de identificarmos esta estrutura e de sabermos que ela é responsável pelo chamado pensamento complexo, não conseguimos até à data ainda compreender completamente todos os processos mentais e sabemos que existe, nomeadamente, uma grande heterogeneidade na maneira como eles são feitos. Ou seja, a maneira como cada um de nós utiliza o cérebro vai variando muito de pessoa para pessoa. No global, o que é que podemos dizer? Em primeiro lugar, nós sabemos que o cérebro está dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e sabemos que os dois hemisférios funcionam em conjunto, mas não de forma totalmente idêntica. Dentro do cérebro, nós vamos encontrar vários sulcos que nos vão permitir dividir zonas do cérebro. E estas zonas, estes sulcos, são designados os mais pequenos por circunvoluções e depois os maiores, os mais proeminentes, por sulcos. E são estes sulcos que vão então dividir o cérebro em várias áreas, designados por lobos cerebrais. Então, que lobos cerebrais é que nós vamos ter? O lobo frontal, aqui representado a azul, os lobos parietais, aqui representados a amarelo, os lobos temporais, representados a verde, e finalmente o lobo occipital, representado a rosa. Na profundidade, e sendo necessário remover o lobo temporal, nós vamos encontrar ainda duas estruturas, chamados lobo da ínsula e lobo do cíngulo, ou lobo cingulado, que são estruturas primitivas do cérebro, que são comuns a todos os vertebrados superiores e que estão relacionados com comportamentos primitivos, nomeadamente coisas tão simples como o adormecer e acordar, o comportamento sexual, a procura de alimento, tudo isto atividades que qualquer vertebrado superior tem necessidade de fazer, independentemente de conseguir produzir pensamentos complexos ou não. A partir do momento que chegamos aos lobos, começa a parte da incerteza. E eu não vos consigo transmitir completamente qual é que é a função de cada um dos lobos. Tomemos, por exemplo, o lobo frontal. Todos os estudos que foram feitos de eletrofisiologia, em que nós basicamente pomos elétrodos e tentamos monitorizar a atividade elétrica cerebral, mostram-nos que grande parte, se não a totalidade, da atividade motora voluntária tem início no lobo frontal. Grande parte da motivação tem início também no lobo frontal. E alguns sentidos, nomeadamente o olfato, estão então concentrados praticamente de forma exclusiva no lobo frontal. A propósito disto, recorde sempre a história, por exemplo, do Prémio Nobel da Medicina português, do Egas Muniz, que recebeu o seu prémio por lobotomia. E o que é que acontecia aqui? O que é que ele fazia?
Através das fossas nasais, ele abria um orifício na base do crânio e fazia a destruição parcial de algumas zonas do lobo frontal. Ora, isto alegadamente seria benéfico para controlar alguns comportamentos agressivos e permitia, entre outras coisas, o tratamento de pessoas com patologia psiquiátrica, agressivos, homicidas. Porquê? Porque, de alguma maneira, suprimia a parte motivacional e a parte da atividade motora voluntária. Atualmente existe uma grande controvérsia sequer se isto é um método legítimo e atualmente seria inconcebível fazê-lo e se nós não estamos a falar simplesmente de um tratamento de mutilação para um comportamento agressivo das pessoas, sendo que isso não seria de forma médica algo legítimo para se fazer a um doente. Caminhando um pouco para trás e agora aqui representados a amarelo, temos o lobo parietal. O lobo parietal vai receber praticamente toda a informação sensorial, à exceção do olfato, que, como vimos, é enviado para o lobo frontal, e à exceção também da visão, concentrada no lobo occipital, e, por fim, da audição, concentrada no lobo temporal. Mas, de facto, tudo o que está relacionado com tacto e tudo o que está relacionado com movimento está em íntima relação com o lobo parietal. Frequentemente nas pessoas que têm acidentes vasculares cerebrais e que ficam paralisadas, em que metade do corpo ou uma parte do corpo deixa de mexer, vamos encontrar a nível de TAC lesões do lobo parietal. Finalmente, temos, ainda neste slide, o lobo occipital representado a cor-de-rosa. E nós sabemos que no lobo occipital é onde existe grande parte da formação de imagens, ou seja, sempre que os olhos são estimulados, a informação sensorial é transmitida através do nervo óptico e depois toda a atividade cerebral a nível do lobo occipital aumenta perante um estímulo visual. Ao nível do lobo temporal, sabemos que está intimamente relacionado com a audição, até certo ponto com o olfato, ou seja, não apenas o lobo frontal, mas também o lobo temporal, e sabemos que tem um papel importante na memória. Praticamente todos os órgãos dos sentidos implicam processamento numa estrutura que vamos ver a seguir, que se chama tálamo. Curiosamente, há um órgão dos sentidos que foge a isto, que é o órgão do olfato. O órgão do olfato, a informação sensorial é enviada diretamente para o lobo temporal e não é processada. Ou seja, em termos práticos, não existe uma necessidade de traduzir a informação para uma linguagem que o cérebro compreenda. E isso gera-nos algumas particularidades deste sentido. Todos nós temos um cheiro, um olfato, um estímulo olfativo que nos remete para uma memória. O cheiro a pão quente que a nossa avó fazia lá em casa, o cheiro de um determinado prato que comeram numa viagem que vos marcou, tudo isto resulta do quê? Da íntima relação que existe entre a informação sensorial, olfativa, que é processada aqui ao nível do lobo temporal, e também do processamento de memórias, que daquilo que nós percebemos até à data, grande parte do processamento das memórias é feito a nível do lobo temporal. Por fim, temos aqueles dois lobos que nós não conhecemos tão bem, o lobo da ínsula e o lobo cingulado, que se encontram escondidos debaixo do lobo temporal e que estão algures relacionados então com comportamentos, com a parte emocional, com a parte não racional do nosso comportamento, mas da qual nós sabemos ainda muito pouco até à data. A partir daqui, eu não vos consigo dar nenhuma informação concreta sobre o funcionamento de cada hemisfério cerebral. Esta imagem é uma imagem muito antiga, em que tentava descrever quais é que eram as competências de cada hemisfério cerebral, do esquerdo e do direito, mas esta visão que aqui é apresentada é extremamente redutora e não corresponde àquilo que é a realidade. De facto, nós sabemos que existem destros e esquerdinos, nós sabemos que a utilização e a atividade cerebral não é idêntica. No caso das pessoas destras, a grande maioria da população, nós sabemos que o hemisfério esquerdo, porque aquilo é cruzado, ou seja, o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo, e como tal, nas pessoas destras, o hemisfério dominante é o hemisfério esquerdo, mas assim que passamos para os canhotos, para os esquerdinos, imediatamente estas regras já não são tão lineares, ou seja, apenas uma pequena percentagem dos esquerdinos tem o hemisfério direito como dominante. A grande maioria dos esquerdinos tem aquilo que é uma atividade espalhada pelos dois hemisférios cerebrais.
Ou seja, quando nós fazemos estímulos visuais, olfativos, sensoriais, táteis, aquilo que acontece é que diversas zonas do cérebro se vão eliminando, quer à esquerda, quer à direita. E como tal, tentar reduzir a atividade cerebral a este mapa é absolutamente redutor. O mesmo acontece com esta imagem que aqui vos apresento, em que, novamente aqui, tenta separar a componente motora e a componente sensorial do cérebro, mas, novamente, esta imagem é demasiado redutora e não corresponde à realidade, àquilo que nós conseguimos identificar. De facto, uma pessoa que chega ao hospital com um AVC, nós mesmo identificando concretamente a zona afetada, nem sempre vamos conseguir afirmar de forma categórica quais é que são os déficits que vão ficar instalados. E precisamos sempre que passe a fase aguda para depois reavaliar o doente e perceber, naquele caso, naquele cérebro, o que é que se perdeu e o que é que se foi preservado. Atualmente, com recurso às imagens de estimulação sensorial via ressonância, nós conseguimos mapear a atividade cerebral e conseguimos perceber, caso a caso, pessoa a pessoa, perceber exatamente qual é que é a zona do cérebro que está a ser estimulada por um determinado estímulo. E isto leva-nos então às tais imagens de pessoas com patologia cerebral, com neoplasias, que necessitam de ser operadas e em que a cirurgia vai tentar não afetar zonas fundamentais, em que nós vamos, intraoperatoriamente, sujeitar a pessoa a um conjunto de estímulos, quer seja pô-la a tocar com a ponta do dedo na ponta do dedo do anestesista, quer seja pô-la a ler uma frase, quer seja pô-la a tocar um instrumento, e nós, naquele caso particular, vamos identificar quais é que são as zonas cerebrais fundamentais para o funcionamento daquela pessoa. E este caso é um caso individual em que cada pessoa vai ter um mapeamento completamente diferente dos outros. Em relação à complexidade das atividades que o nosso cérebro vai desempenhar, existe uma visão redutora em que, de alguma maneira, tentavam pesar o cérebro de grandes mentes do século XIX e do século XX, e nas pessoas que doaram o corpo à ciência tentavam, de alguma maneira, perceber se havia uma correlação direta entre o tamanho e o peso do cérebro e a capacidade cognitiva das pessoas. E rapidamente se percebeu que não existe uma correspondência direta. Ora, de facto, aquilo que define a maior capacidade cognitiva e a maior competência neurológica de uma pessoa está relacionado não com o tamanho do sistema nervoso central, não com o tamanho do cérebro, mas principalmente com a complexidade do seu funcionamento. E, acima de tudo, com a capacidade de interrelacionar várias áreas do cérebro, vários neurónios, e criar aquilo que é uma rede complexa de partilha de informação. E é isso que nós chamamos sinapses. As sinapses funcionam exatamente pelo modelo de condução de informação que vimos na aula em que vos falei dos potenciais de ação. Ou seja, de cada vez que um estímulo estimula o cérebro, quanto maior for a propagação de potenciais de ação e quanto maior for a rede de neurónios envolvidas, maior será o pensamento, o processamento de informação e a capacidade de raciocínio desenvolvida. E, de facto, nós aqui o que vemos é representada a rede neuronal de um recém-nascido e depois de uma criança até aos 2 anos, e vocês se forem ver, os corpos celulares são os mesmos, não há mais neurónios, eles não vão aumentando com a idade, antes pelo contrário. Aquilo que vai aumentar, sim, é o número de pontes, de relacionamentos, de vias que se criam. E é isto que permite à criança desenvolver uma série de competências, nomeadamente aprender a andar, a jogar à bola, tocar um instrumento, andar de bicicleta. De facto, se vocês forem vendo, recém-nascido, 1 mês, 9 meses, 2 anos, a rede vai sempre aumentando. E, de facto, quando chegamos a adulto, a rede já está completamente formada. E, se forem ver, é até menos complexa do que o de uma criança de 2 anos. Isto explica, entre outras coisas, porque é que há determinadas competências que têm que ser adquiridas na infância e não podem depois ser adquiridas na idade adulta. Por exemplo, tocar um instrumento musical. A idade ideal será entre os 2 e os 8 anos. A partir daí, é óbvio que a criança pode treinar. É óbvio que o adolescente pode treinar. Mas uma competência que não foi desenvolvida previamente, dificilmente poderá depois ser desenvolvida essa competência em adulto. E eu agora dou-vos o exemplo particular do meu caso em específico, em que tentei aprender a tocar o piano aos 30 anos. E o resultado foi desastroso porque
as vias neuronais já estão formadas e, portanto, é uma competência que dificilmente eu vou conseguir adquirir, tendo em conta que não foi estimulada na infância. Aqui vocês veem exatamente o mesmo. A complexidade de uma rede neuronal ao nascença, aos 6 anos e aos 14 anos. E novamente aqui vocês veem que uma criança de 6 anos tem mais complexidade de rede neuronal do que uma criança de 14 anos. Em termos de competência de atividades, aqui voltamos a ver isto. Inicialmente, capacidades sensoriais. A criança, quando nasce, praticamente não vê, praticamente não ouve, e vai desenvolver essas competências no primeiro ano de vida. A partir do primeiro ano começa a gatinhar, começa a andar, começa a desenvolver competências motoras, e depois temos uma fase posterior, que essa sim poderá estender-se até à adolescência, início da vida adulta, em que a pessoa vai aperfeiçoar competências já adquiridas, mas não adquirir competências que não tinha previamente. Falemos agora do diencéfalo, outra estrutura anatómica que faz parte do encéfalo, mas não do cérebro. O diencéfalo, tal como grande parte das estruturas que vamos falar a partir de agora, é uma estrutura que faz parte de todos os vertebrados superiores, ou seja, todos os animaizinhos de 4 patas com espinha têm esta estrutura idêntica à do ser humano e, como tal, desenvolvem funções absolutamente semelhantes. No caso do diencéfalo, o diencéfalo acaba por servir de ponte de mediador entre o tronco cerebral e entre a espinal medula e, finalmente, o cérebro. Ou seja, há pouco, quando vos falava da necessidade de traduzir grande parte da informação proveniente dos órgãos dos sentidos, é aqui que essa tradução vai ocorrer. Encontramos aqui várias estruturas, nomeadamente o tálamo, que é a estrutura esférica mais central que vocês conseguem ver na imagem, e depois por baixo dele nós encontramos o subtálamo, o epitálamo e finalmente o hipotálamo. O hipotálamo é, sem dúvida, uma das estruturas mais importantes. Estamos a falar de uma neuroglândula que vai produzir uma grande quantidade de neurotransmissores que depois, em conjunto com a hipófise, a tal glândula que se encontra dentro da célula turca do esfenoide, é fundamental para a regulação de toda a atividade hormonal do nosso corpo, nomeadamente da suprarrenal, da tiroide, de todas as glândulas que nós temos endócrinas a funcionar no nosso corpo, incluindo as glândulas responsáveis pelo comportamento sexual, ovários e testículos, no caso das mulheres e dos homens, respectivamente. O tálamo é, sem dúvida, o principal órgão de processamento de informação. E daí que uma pessoa que tenha um acidente vascular cerebral, em que uma das zonas do encéfalo afetadas pelo corte de circulação seja o tálamo, aquilo que vai acontecer é que esta pessoa vai deixar de conseguir processar informação. Ou seja, a pessoa tem a sensibilidade mantida, mas não consegue processar a informação proveniente dos órgãos sensoriais. A pessoa tem a visão mantida, mas não consegue interpretar corretamente a informação produzida pelos órgãos da visão. A pessoa tem a audição preservada, mas não consegue compreender o que acabou de ouvir, porque, novamente aqui, é o órgão responsável pela tradução da informação em direção ao encéfalo. Em relação ao tálamo, como eu disse, é o principal local de interface e vai ser constituído por um conjunto de núcleos, por um conjunto de células nervosas que vão processar informação proveniente dos órgãos sensoriais. Tem um impacto direto sobre o humor, tem um impacto direto sobre o movimento e qualquer alteração no funcionamento do tálamo vai ter imediatamente impacto direto sobre a capacidade motora e até mesmo sobre o comportamento das pessoas. No caso do hipotálamo, como eu disse, é a porção mais inferior da região do diencéfalo e está em íntima relação com a hipófise, uma tal estrutura glandular que se encontra dentro do esfenoide, na chamada cavidade célula turca, na base do crânio. E esta glândula é responsável pela regulação de grande parte dos sistemas hormonais do nosso corpo. Avançamos agora para outra estrutura, também comum aos vertebrados superiores, designada por cerebelo. O cerebelo, ou pequeno cérebro, é uma estrutura neurológica que durante muitos anos acabou por ser interpretada como um prolongamento do cérebro e que se encontra imediatamente por baixo do lobo parietal e do lobo occipital cerebral. É uma estrutura neurológica fundamental para a regulação e para o processamento de informação sensorial relativa ao... O cerebelo,
comunica com as restantes regiões do sistema nervoso central por intermédio de uma ponte que é atravessada por axónios, por substância branca, designada por pedúnculos cerebelosos. Ao nível do cerebelo, o que vamos encontrar é substância cinzenta, ou seja, são os corpos celulares dos neurónios que, a este nível, são responsáveis pela regulação do movimento. Sempre que nós temos patologia do cerebelo, vamos encontrar grande parte das doenças do movimento que vocês futuramente vão ter a oportunidade de estudar. Nomeadamente, distúrbios do movimento, como por exemplo a ataxia, que é a incapacidade de realizar um determinado movimento, a decomposição do movimento, que vocês imaginem a pessoa que tenta levar a ponta do dedo até ao nariz, mas que vai ter que fazer isto em movimentos quebrados, ou seja, primeiro estica o dedo, depois dobra o braço, depois aproxima da cara e não consegue fazer uma associação de vários movimentos em simultâneo, num contínuo. A dismetria, que é quando existe uma assimetria, por exemplo, entre os dois membros, em que nós pedimos à pessoa para fazer um movimento com o braço esquerdo e depois o mesmo movimento com o braço direito e o movimento não é realizado da mesma maneira. Tremor, dificuldade em articular palavras ou, por exemplo, perturbações até mesmo do movimento dos olhos, como acontece, por exemplo, no nistagmo. Anatomicamente, o cerebelo é descrito de forma muito semelhante àquilo que é descrito no cérebro, nomeadamente a existência de dois hemisférios, um esquerdo e um direito, em que cada um deles vai controlar o lado contralateral do corpo no que se refere à qualidade do movimento, à ausência de tremor e ao tipo de movimento fino que cada segmento do corpo consegue executar. A avaliação da atividade funcional do cerebelo é feita por intermédio de provas de coordenação motora e consistem essas provas na prova dedo-nariz e na prova de calcanhar-joelho. Provas essas em que nós vamos pedir ao doente que execute um conjunto de movimentos e depois, caso essas provas estejam alteradas, sugerem fortemente a existência de patologia. Nos slides seguintes vou pedir que cliquem em cada uma das imagens para ter acesso ao vídeo e nessa altura vão poder ver então, no primeiro slide, a prova dedo-nariz, numa doente que tem doença cerebelosa, na mesma doente depois a prova calcanhar-joelho, e por fim depois vão poder ver um vídeo em que a doente com doença do cerebelo vai tentar caminhar e vai haver aquilo que se chama tipicamente a marcha ébria, marcha de bêbado, mas que no fundo não corresponde a nenhuma situação de embriaguez, mas sim a uma situação de doença do cerebelo em que a pessoa tem dificuldade em coordenar a parte fina do movimento e tem também dificuldade em processar a informação sensorial relativamente ao equilíbrio e conseguir manter uma postura adequada. Chegamos por fim ao tronco cerebral. E o tronco cerebral é, sem dúvida, uma das estruturas neurológicas, se não a estrutura neurológica mais nobre. Não pela capacidade de processamento de informação, porque praticamente não faz processamento não a nível complexo de emoções e de pensamentos complexos, mas porque serve de ponto de interligação entre múltiplas zonas do sistema nervoso central e a ausência de atividade do tronco cerebral decreta aquilo que se chama morte cerebral. Ora, aqui vem aquilo que será provavelmente um dos maiores conceitos errados que nós temos em medicina. Quando falamos de morte cerebral, em nada estamos a falar de morte ou dano do cérebro propriamente dito. Uma pessoa em morte cerebral pode ter um cérebro perfeitamente normal. Aquilo que falamos quando falamos de morte cerebral é de disfunção irreversível, como praticamente tudo no sistema nervoso, do tronco cerebral. Em termos conceptuais, aos alunos de tecnologia biomédica, eu costumo comparar o tronco cerebral à motherboard num computador. Ou seja, por muito bom que o resto do hardware, por muito bom que seja o cérebro, por muito bom que sejam os outros órgãos todos, se a motherboard não funcionar, a capacidade de interligar toda a informação e toda a atividade é completamente impossível. E daí que o tronco cerebral é, do ponto de vista funcional para o encéfalo, uma das áreas mais importantes.
Ora, o tronco cerebral, naquela lista de outras estruturas que eu vos dei do encéfalo, além do cérebro, corresponde nada mais, nada menos do que à soma destas três estruturas. O mesencéfalo, na sua porção superior, a protuberância, na sua porção média, e o bulbo raquidiano, na sua porção inferior. Na imagem vocês conseguem ver esses mesmos três segmentos, representados neste caso já com o cerebelo encostado à região da protuberância. Ora, o tronco cerebral corresponde exatamente ao quê? Corresponde a uma zona de passagem de informação e, portanto, tem uma área de substância branca, uma área de axónios, em que vamos ter fibras ascendentes, que são aquelas que levam a informação sensorial em direção ao cérebro. Vamos ter fibras descendentes, que levam as ordens do cérebro em direção ao sistema nervoso periférico e em direção aos órgãos efetores e aos músculos. Vamos também encontrar aqui núcleos e chamamos esta zona de núcleos, esta zona de substância cinzenta propriamente dita, a formação reticular. Qualquer pessoa que tenha lesão da formação reticular estará naquilo que se chama o coma irreversível. E esta pessoa, coisas tão simples como, por exemplo, o acordar e o adormecer, não serão realizadas e esta pessoa estará em coma e, ao contrário dos comas induzidos por fármacos, será um coma irreversível. Do mesencéfalo, descendo um pouco a partir do mesencéfalo e imediatamente por cima do bulbo, nós vamos encontrar uma região intermédia que se chama de protuberância. Também aqui vamos encontrar substância cinzenta, núcleos cerebrais, e estes núcleos são o sítio onde partem alguns pares raquidianos, dos quais falaremos futuramente, e novamente aqui não preciso que vocês fixem esta informação. E finalmente encontramos uma porção dilatada em baixo que se designa por bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano não é mais do que a interface entre o tronco cerebral e a espinal medula que se vai continuar para baixo. E, portanto, a este nível, nós, se tivermos que encaixar anatomicamente as estruturas que estamos a falar, estamos agora aqui a atravessar o buraco occipital e estamos a deixar de estar dentro do crânio e a passar a estar dentro do canal espinal, do canal medular, já na coluna da pessoa. Dentro do bulbo, à semelhança do que acontece com a protuberância e à semelhança do que aquilo que acontece com o mesencéfalo, nós vamos encontrar, novamente aqui, os núcleos dos pares cranianos. Novamente, não preciso que fixem quais é que são os núcleos de cada par craniano, onde é que eles estão localizados, mas quero que percebam que quando falarmos do sistema nervoso periférico e, em concreto, dos pares cranianos, que vão ser responsáveis por coisas tão simples como, por exemplo, o movimento dos olhos, a visão, a audição, o movimento da língua, a capacidade de engolir, estamos a falar de nervos cujos núcleos se encontram localizados no tronco cerebral. Aqui ao nível do bulbo raquidiano, nós vamos ter controle de funções muito básicas, mas sem as quais nós não conseguimos viver, nomeadamente a regulação da pressão arterial, a regulação do ritmo cardíaco, a regulação da respiração, a regulação da deglutição, do vômito, de toda a atividade do tubo digestivo. Por fim, gostaria de esclarecer que, tal como eu disse, a morte cerebral é definida não por morte do cérebro, mas por disfunção do tronco cerebral. E é um diagnóstico definitivo e, como tal, dos mais difíceis de estabelecer. Para que saibam, aquilo que eu vos vou informar é aquilo que está na legislação atual e determina que a morte cerebral apenas pode ser declarada na ausência de todos os reflexos aqui identificados, nomeadamente fotomotores, o olho mudar de tamanho e de diâmetro da pupila quando estimulado por luz, oclocefálicos, que quando movimentamos a cabeça do doente para um lado e para o outro, os olhos têm algum movimento associado e neste caso tem que estar completamente abolido, os movimentos ou reflexos oculovestibulares, desencadeados pela estimulação com água ao nível do ouvido interno e que desencadeia movimentos oculares, em que nós simulamos o movimento do corpo e habitualmente os olhos têm algum reflexo associado. Os reflexos córneo-palpebrais, em que nós aplicamos uma compressa que toca diretamente na córnea, no olho, e nós temos, quando estamos bem, temos o instinto imediato, o reflexo de piscar o olho. E o reflexo faríngeo, em que nós, quando estimulada a região faríngea, quando colocamos uma espátula ou algum corpo estranho lá atrás,
temos um reflexo de tentar projetar a língua e até de vomitar para eliminar aquele estímulo. Todos os reflexos têm que estar abolidos e, no seu conjunto, se isto acontecer, quer dizer que todos os núcleos dos pares cranianos se encontram inativos e não existe qualquer atividade dos pares cranianos. A seguir, realizamos uma prova da apneia, em que nós fornecemos um ambiente rico em oxigênio, colocamos uma sonda de oxigênio dentro da traqueia da pessoa e retiramos o ventilador. Isto vai permitir que a pessoa se mantenha adequadamente oxigenada durante alguns minutos, mesmo sem estar a respirar, mas mantendo sempre um ambiente rico em oxigênio a chegar ao pulmão, mesmo na ausência de movimentos respiratórios, e em que nós vamos ver que a pessoa não tem qualquer estímulo respiratório, não havendo já na altura qualquer tipo de droga em circulação. Estas provas só podem ser feitas por médicos especialistas, com competência em neurologia, cuidados intensivos, neurocirurgia. Tem sempre que ser efetuada por 2 médicos diferentes que não fazem parte das comissões de colheita de órgãos. Tem que haver a garantia de que a pessoa não está sob efeito de qualquer tipo de droga ou qualquer medicação que poderia provocar a indução de um estado de coma, e temos que realizar várias provas, no mínimo 2, com o intervalo adequado entre elas. Só quando estes critérios se encontram cumpridos é que nós podemos dizer que o tronco cerebral se encontra em situação de morte e que, nesse caso, esta pessoa já não vai recuperar, colocando-se então aí as dúvidas relativamente ao transplante de órgãos. Com isto, finalizamos a primeira aula dada nesta modalidade. Fico totalmente disponível para responder a qualquer tipo de pergunta que tenham. Não sei se conseguirei responder de imediato, à luz daquilo que está acontecendo no panorama nacional, mas qualquer informação que vos possa adicionar, que vos possa acrescentar, terei todo o gosto em ir consultando regularmente o meu e-mail e dar-vos alguma informação. Peço que me contactem para o e-mail que eu vou pedir também que forneçam, mas que é o pedrobcarreira.ips@gmail.com, portanto Pedro B de Bento Carreira, tudo junto, .ips@gmail.com, e espero que tenha conseguido transmitir de alguma maneira a informação que tinha para vos ensinar. Obrigado.